Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Saudações a todos os irmãos e irmãs telespectadores que nos acompanham em mais um programa Islam Sem Censura, um podcast que traz mais informações sobre o Islã para você conhecer um pouco mais essa bela cultura e sociedade muçulmana, especialmente para você que mora aqui no Brasil, quer conhecer um pouco mais com tanta informação, né? É um bombardeio de informações que a gente vê na mídia, não sabe o que é certo, verdade, mentira. Aqui é uma oportunidade para você conhecer um pouco mais da nossa cultura. E hoje temos duas convidadas muito especiais, a doutora Najat Mehsen, ela é psicóloga, e a Aya Abu Abbas, que é advogada, formada em Direito, trabalha, as duas trabalham, atuam, muito ativas, né, na nossa comunidade. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosnal, será um prazer. Sejam muito bem-vindas. E a gente quer trazer um pouco mais sobre a vida, né, das muçulmanas, né? Existe um grande esse estereótipo, né, contra as muçulmanas, especialmente na mídia, né? Sempre é cheio de mistérios, sabe? Aquele negócio obscuro. A gente quer trazer duas pessoas que possam narrar como é que é a vida muçulmana, né? Como é que é ser muçulmana no Brasil? Começando com a doutora, com a Aya, como vocês quiserem. Se quiserem, faz um. Pode começar. É, como você preferir. Ser muçulmana no Brasil? É fácil, é difícil? Quais são os desafios? Existem muitos desafios, né? Acho que como o Imam Hussein alayhi salam sempre diz, a vida é fé e luta. Sim. E parte dessa luta, faz parte dessa luta o preconceito, né? Uhum. E nós somos expostas a esse preconceito muito cedo. Principalmente a menina, né? Justamente quando ela vai dar esse passo de decidir usar o hijab, ela é exposta a reações externas que muitas vezes ela não está preparada ainda, porque é uma idade ainda muito precoce a esse bombardeamento mesmo de reações, né? Então, desde cedo, existe essa necessidade de se... É errado falar isso, pesa hoje, mas de se justificar, sabe? O porquê eu uso. O porquê. Como se eu tivesse que dar um porquê para as pessoas, sendo que isso é uma liberdade que eu tenho de viver segundo os meus preceitos. Sim. Mas eu sou colocada. Mas só isso por si Já é pesado. Não, só o fato de você justificar isso que é a minha fé, a minha religião, né? E a pessoa. Não cabe a pessoa justificar, a pessoa tem que entender e acolher isso. Exatamente. Né? Respeitar isso. Né? Então, acho que ao longo da vida, dependendo de cada fase, você passa por situações em que você é colocada em jogo, na verdade, Sim, a ser testada. Então, quando você coloca o hijab, quando você não estuda em uma escola que é islâmica, quando você vai para a faculdade, quando você vai para o mercado de trabalho, frequenta ambientes, quando você né? frequenta ambientes com pessoas que não conhecem a sua religião. Então, tem toda essa exposição e cada uma delas você tem que lidar de um jeito, né? Então, eu acho que isso depende muito de como a pessoa trabalha isso, né? Ela com ela mesma, de como trazer isso para as pessoas. Porque hoje o que existe muito é o que você falou, Raj, nossa, existe uma imagem que foi criada. A mulher muçulmana é isso, mas eles não deixam a mulher muçulmana falar quem ela é. Ah, exatamente. Então você passa por essas situações, tem que usar bem essa situação para poder trazer essa voz. E aí vem a importância de se proteger com a arma do conhecimento. Exatamente. Da informação e se fortalecer dentro da comunidade. Né? Mesmo aqui sendo uma minoria, os muçulmanos são minoria no Brasil, não é um país muçulmano, mas existe essa pressão que vem de fora, que ela é aliviada por meio da informação, não é? Uhum. Sem a informação a pessoa não consegue dialogar, não consegue falar por que está usando hijab, sabe, as mínimas coisas, né? E como é que foi para você, doutora? A minha história é mais assim, eu comecei a usar o hijab faz uns 5, 6 anos atrás. Então, eu fui uma dessas pessoas que sentiu um pouco dessa pressão. Então, você
viveu os dois lados. Vivi os na dois verdade. lados. Os Vivi os dois sim. lados. E eu posso dizer pra vocês que eu tô na melhor fase da minha vida. A partir do momento que eu usei o hijab, foi o momento que eu realmente me encontrei como pessoa. Porque, de certa forma, parecia que era o que tava faltando pra eu me enxergar, digamos assim. Porque eu, quando era... Você sabe que isso que você acabou de falar, assim, desculpa te cortar, é o que todas as muçulmanas que viveram esses dois lados falaram. Assim, É né? uma coisa impressionante, porque é uma coisa a pessoa já começar desde o começo, né? Uma outra coisa a pessoa pegar os dois, Os dois lados da as moeda. duas experiências, Sim. né? E decidir usar. E decidir usar isso, né? E continuar usando também, Exato. né? Isso que é muito importante, sim. Desde criança, eu tive uma fase que eu queria muito usar, assim, mas digamos que meus pais ficaram meio assim receosos, porque ficaram com medo. Vai que você vai querer tirar depois. Porque tem muito isso. A gente teve uma experiência de primas, primos, que acabaram tirando e tudo. E aí meio que a minha mãe ficou um pouco receosa e falou assim: quando você tiver mais maturidade, eu quero que você coloque. Porque a minha mãe também colocou com 17, 18 anos, porque ela realmente teve certeza disso. Eu sei que não é. Como é que eu posso dizer pra você? Eu acho que depende também da percepção de cada um, mas é muito importante quando os pais conseguem, desde criança, fazer a menina compreender Dialogar, sim, isso, dialogar, conversar. compreender a importância do hijab, porque assim, a gente queira ou não, se a gente tá num país muçulmano, é mais fácil, vamos ser sinceros, é muito mais fácil. Mas quando você tá num país onde não é muçulmano, sempre cria aquelas dúvidas, sempre gera aquelas Existe uma dúvidas. confusão na cabeça da É, criança. manter é difícil. Isso. E você tem aquela fase, tem uma fase sempre que você se pergunta, mas por que eu estou usando isso aqui? Porque meus pais querem? Ou porque eu realmente quero, né? Então, meus pais tiveram muito receio disso, mas em nenhum momento, mas isso não significa que a gente se desconectou da religião, muito pelo contrário. Não, isso é mais um assunto dentro da religião. A religião é uma Exatamente. coisa bem grande. Tem Exatamente. fundamentos, tem bases. Não mede a fé, né? Não mede a fé. Você continua rezando, é uma das você continua práticas fazendo da as coisas. religião. Exatamente. Sim, claro. E quando você compreende o quanto o véu valoriza ainda mais a mulher, é que você realmente adere com força. Porque tem muitas mulheres que usam com convicção porque sabem do valor delas e o quanto isso as representa. Qual foi a principal diferença que você sentiu entre estar na primeira experiência, né, sem véu, e com véu? Olha, a pergunta Você difícil. chegou a perceber alguma... hoje, por exemplo, o que te faz realmente... o que te faz continuar usando? O que te faz estar convencida de que o véu é a sua identidade, né? Eu não, Porque, não na vou saber verdade, explicar. assim, o véu, ele dá uma certa... a mulher é valorizada através do véu. Com certeza, isso. Com Ela não certeza. expõe o seu físico, o seu cabelo, sua beleza, e ela se preserva para expor sua ideia, sua inteligência, certo? Com certeza. A diferença é que, assim, antes mesmo, eu nunca fui de usar roupa curta, nada do tipo. Tanto que todo mundo falava pra mim, usa o véu. Usa o véu, porque você já tem umas vestimentas pra uma pessoa que usa Tá o véu. 90% dentro Exatamente. do padrão. Meus pais nunca aceitaram eu me vestir diferente disso. Sim. Então, assim, você não vai querer usar o véu? Tá bom, mas modéstia, você vai ter que ficar usando vestimentas modestas. Sim. E aí, eu acho que isso aí tem umas questões de... A gente entra na faculdade, foi mais na faculdade, porque eu já sempre estudei em escola árabe e tudo, mas na faculdade gera um pouco daquela insegurança de se eu começar a usar do nada, como é que as pessoas vão reagir? A gente tem isso. A gente falou, quando você entra realmente em contato com o diferente. Exatamente. Então, eu sempre quis usar o véu, mas eu falei assim, eu quero estar com certeza absoluta. É um medo, né? A pessoa tem um receio de como vai ser. A faculdade ainda é pior. As pessoas estão numa fase ainda muito conturbada, e aí você entrar com essas pessoas nessa fase, às vezes é complicado. Porque eles não compreendem. Tem muito bullying. Você tá falando de pessoas com 17 anos, 18 17, anos. ainda são jovens, acabaram de sair da escola, estão entrando na faculdade, faculdade, não sabem, estão em ritmo de festa, digamos assim. Então é uma realidade completamente diferente da nossa.
Então você entra ali, você fica meio que se sentindo talvez um peixe fora d'água. Mas não porque você Com véu. está errada. Exatamente, mas é porque de alguma certa forma eles não conseguem compreender a sua escolha. Mas também porque não tiveram convívio. Isso faz Isso. parte do mesmo. Exatamente, É muito exatamente. essa via de mão dupla, né? Uhum. Aquilo que você falou é muito importante no começo do programa, que é uma luta, né? Até mesmo para muçulmanas que vivem numa sociedade hoje de maioria muçulmana, é difícil. Sim. Existe ali um conflito de ideias, Uhum. existem as dúvidas implantadas. Por que o véu? Não há necessidade, sabe? Tudo aquilo que a mídia acaba espalhando para minimizar a força da fé entre a sociedade, tanto mulher quanto homem. E né? hoje em dia tá mais forte isso. Tá A bem cada dia forte. mais forte. Se eu entrar nas redes sociais, é muito fácil você ser influenciado. Hoje eu percebo muitas pessoas que acabam querendo, tipo assim, ficam tão fissuradas naquilo, obcecadas, que elas perdem totalmente a noção da realidade. Porque aquilo, a gente queira ou não, é um mundo virtual. Lógico, sim. Então, acaba questionando muito a nossa fé. Tipo assim, até que ponto eu posso fazer tal coisa, o que eu posso, o que eu não posso. Assim, acabam afetando a sua paz e tranquilidade em continuar aquilo que você decidiu. Isso. Não é à toa que agora existe o papel do influencer, né? Pois Ele é. realmente Ele é um influencia. influencer, né? Com certeza. E é inegável, assim, acho que quando acontecem, existem picos, né? Sempre quando acontece, tem algum acontecimento relevante que envolve algum polo que tenha ligação com o Islã, você sente o boom, né? Sim. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos decidiu deixar as bases no Afeganistão, você sentiu o boom. Você sente no dia seguinte aqui que as pessoas já te olham assim. Olham estranho, E se não tivesse acontecido, estaria O normal. Islã, na verdade, é uma sociedade tão... O Islã, como religião, é uma cultura tão rica, uma religião tão grandiosa. Quem entra, de fato, consegue perceber isso. Quem estuda o Islã fica maravilhoso, assim, fica impressionado, fica admirado. Lógico, o certo, o lado certo, né? Não o lado errado das narrativas, né? Só que a mídia sempre traz o Islã vinculado a uma coisa negativa, né? Distorcido, Mesmo disse, totalmente né? distorcido. Agora, como é que foi o estudo? A família de vocês deixaram vocês estudarem? Era escolha de vocês? Vocês foram forçadas a escolher isso que vocês estudaram? Como é que a vida de uma muçulmana? Ela tem a sua liberdade? Ela escolhe as coisas? que Bom, no meu caso foi natural, assim. Eu escolhi o que eu queria e fui até o a fim. família sempre incentivou Sempre me você? apoiou, sempre, na verdade, existe esse apoio ostensivo para você fazer isso. As pessoas não veem nada. Totalmente. O que você está estudando? O que você vai fazer? E depois, quando terminar, vai fazer o quê? É assim. Sim. Exatamente, no meu caso foi a mesma coisa. Em nenhum momento tive aquela. Meus pais deram a ideia de parar. De parar, porque a gente tem aquela ideia que muitas pessoas falam, ai. É que isso também é meio cultural, nossa. Tipo assim, você precisa mesmo terminar os estudos, pode casar, alguma coisa. Tipo, meus pais nunca foram desse tipo. Não, você vai ter que terminar os seus estudos, eu quero que você continue, vai trabalhar. Se você puder fazer uma pós, faz. Se você puder fazer um mestrado, faz. Então, assim, como mulher, não é só como mulher, mas como pessoa, me incentivaram para continuar sendo essa pessoa cada vez mais forte e eu saber me virar na vida. Que a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro. Sim. E o conhecimento, de fato, é poder. Então, quando você tem conhecimento, você vai saber se virar na vida. Mas esse também é mais um dos estereótipos que colocam contra a mulher. Que ela é proibida de estudar, que ela não estuda. Não. Enfim, a gente, para quem não sabe, quem acompanha o programa, a primeira faculdade do mundo foi fundada por uma mulher muçulmana, né? Em Marrocos, eu acho. Né? Esse tipo de informação pouco é citado. Pouco divulgado. É pouco divulgado. Olha, vamos ser sinceros, muitas mulheres cientistas não são tão divulgadas quanto deveriam. Com certeza. E elas são extremamente... E elas fizeram a diferença na humanidade. Sim. Então, infelizmente, a gente não tem muito essa cultura de divulgar. E você sabe que um dos propósitos do véu é justamente esse.
manter a personalidade da mulher preservada para ela não ser objeto de uso. Com Sim, certeza. Hoje em dia, exatamente. você vê, a mulher ela é considerada um objeto de uso. Infelizmente, da forma que a sociedade a- as frentes ocidentais querem que a mulher esteja, mostram que o véu é o problema da evolução Porque não e é do sinônimo, avanço. porque não é sinônimo de empoderamento. Que eles falam que a mulher toda vestida não é empoderada, porque ela Muito tem que pelo se mostrar muito mais. Isso não faz o menor sentido. Quando a gente para pra pensar, você acaba sendo refém de um padrão de beleza que não existe. Já começa aí um Uhum. problema. Então, ó, eu me vestir e me cobrir mostra o quanto eu sou empoderada como mulher, porque eu não preciso expor o meu corpo. Então o hijab, você pode confirmar ou não, ele ajuda no autoestima da mulher? Com Com certeza. certeza. Não, isso eu eu posso afirmar com toda certeza que isso ajuda bastante. Porque você começa a se centrar em coisas que são mais relevantes, sabe? Eu Que é não o sei explicar. interior, É, né? exatamente, Você exatamente. foge disso que a Ana já trouxe, que são esses padrões impostos à mulher hoje em dia, entendeu? Que é trabalhar quem eu E sou e assim, nem. exatamente, eu sou isso. É. Eu sou formada, eu tenho experiência e eu sou muçulmana e eu estou aqui para trabalhar. Uhum. E que a mulher é a base da É uma questão sociedade. técnica, exatamente. É a profissão. Se você quiser me contratar, está aqui o meu currículo. Exatamente. E você não nem pense nesse lado físico, né, ou padrões, né, que vocês disseram. Uhum. Hoje em dia o mundo ele está cheio desses padrões aí, né? Hoje eles querem que tudo esteja dentro dos padrões. E quando não é, acabam alegando que é contra o direito da mulher, liberdade da mulher. Que a mulher ela não tem liberdade de expressão, que ela pode usar o que ela quiser, que ninguém tá nada a ver com ela. Mas a gente tem que tentar lembrar que a gente vive em um mundo com quase. Não, quase não, acho que já são 8 bilhões de pessoas. Claro. Você não controla as pessoas. Então É. não é você simplesmente falar, eu vou vestir o que eu quiser e ninguém pode falar nada comigo. Não é assim que Mas funciona. você sabe que o preconceito ele afeta um pouco, né? Afeta, claro. Afeta um pouco a pessoa, a mentalidade. Como é que, assim, qual dica, né, que vocês duas dão, já que passaram por tanto perseguição, como é que eu posso chamar isso? Preconceito, para poder aliviar essa pressão? Como é que vocês acham que uma muçulmana deve agir mediante a esse tipo de preconceito que a sociedade tem contra o véu, contra muçulmanos? O que vocês... A luta contra o preconceito, ela se dá muito na base do conhecimento, de ensinar. Mas é claro que isso é limitado porque você tem que saber até onde a outra pessoa está aberta a aprender e a entender também, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas não estão abertas a isso. Então, é um trabalho assim constante de toda muçulmana e muçulmano ensinar. Ah, eu sou assim, a gente faz isso por conta disso. Sempre é ensinar. E é o nosso papel de propagação também da religião, de ensinar Lógico, de fato sim. o que acontece. Sim. Então, é importante isso. E para fazer isso bem, a pessoa tem que trabalhar novamente muito com ela mesma. O porquê eu sou muçulmana. E entender assim, o hijab ele é uma escolha, e como qualquer escolha, você tem que sustentar ela. E para isso, assim, você vai passar por situações que são boas, situações que são mais conturbadas, e para isso você sempre tem que lembrar por que eu comecei, por que eu decidi, o que é importante para mim e para onde eu tô indo. A manutenção disso. Exatamente. A partir do Você momento manter que isso ao longo da sua vida. Exato. A Né? partir do momento que isso está firme entre você, que tudo que você faz é para o sustento da sua religião, que é para Daniel Erra, o resto Fica mais tranquilo fica para mais lidar com esses tranquilo e preconceitos. faz parte da sua luta. A minha luta aqui na Terra talvez seja isso, Sim. entendeu?
Então, é isso. É sempre trabalhar com essa questão do conhecimento, de passar para as pessoas, mas ter isso muito firme dentro da gente. Sim. Porque senão a gente vai ser seremos expostos a situações que podem sim nos abalar. Mas você sabe que o hijab, esses dias eu estava assim, escrevendo um artigo, ele é um dos símbolos islâmicos. Sim. É uma das identidades O da cartão religião de islâmica. visita da Ele cria religião. uma identidade. Exatamente. Vocês devem, na verdade, eu posso afirmar com certeza, é mais importante uma mulher muçulmana de véu se preocupar com o seu interior, com o seu conhecimento, do que um muçulmano. Por quê? Porque ela está exposta a essas Exatamente. situações. Uhum. Ela deve estar preparada de como responder, como reagir. Não que não seja importante o muçulmano também aprender, todos na verdade, né? Uhum. Todos os ditos que nós temos aí dos imames, do profeta, afirmam que a busca pelo conhecimento é um dever sobre o muçulmano e E a muçulmana, muçulmana. os dois. Sim, com certeza. No entanto, a muçulmana com certeza é mais. Ela que nem a Aya falou assim, eu tava até pensando, eu acho que quando a muçulmana ela se agarra na fé dela, porque ela tem certeza do que ela tá fazendo, o resto não é que fica mais fácil, mas fica, como eu posso dizer? Mais leve. Isso, Não exatamente, exatamente. Então você acaba meio que, por mais que você sofra algum tipo de preconceito, algum tipo de olhar torto, alguma coisa do tipo, quando você sabe do porquê que você está usando aquilo, do porquê que você está fazendo aquilo, não é que você ignora, mas eu prefiro pensar assim, a pessoa, ela não conhece, talvez ela não saiba, é uma ignorância dela. Se ela quiser vir tirar alguma dúvida, alguma coisa do tipo, eu estou aberta. Porque é o meu dever como pessoa. E eu sou uma pessoa, alhamdulillah, até hoje eu só fui, pelo menos a maioria das pessoas que vêm conversar comigo é por pura curiosidade. E quando elas aprendem, quando eu consigo passar alguma mensagem para elas sobre do porquê disso tudo, elas saem, nossa, mas isso é tão legal, nossa, eu nunca imaginei isso. Mas isso é uma característica de um ambiente que é formado por esses bombardeios e por essa propaganda mentirosa. Sim. Aqui no Brasil dizem que a mentira tem perna curta, né? É. Pois é isso que você falou. Quando ela chega e tem contato com um muçulmano ou muçulmana, tira essa dúvida, ela percebe que tudo que ela ouviu é mentira. Sim. E aí vem a importância da forma que vocês reagem. Uma Sim. muçulmana nunca tem que reagir, por exemplo, com ignorância. Sim. Quando alguém chama ela, eu falo isso porque a grande maioria dos preconceitos que existe na sociedade é formada por falta de informação. Com certeza. Ele é um preconceito, Ele né? um A pessoa não preconceito. A pessoa sabe não o que ela sabe. tá atacando, na verdade. Exatamente. Agora, uma boa explicação, uma boa abordagem, um acolhimento. Isso, encontrar pontos de conexão com o outro também é muito importante para ele entender que nós não somos muito diferentes, nós somos a continuação do que você acredita, entendeu? Sim, é Isso é mesmo. muito bom, isso é E muito muita coisa do importante. que acontece, esse preconceito também vem pelo causa do medo, né? Eles têm medo, então eles ficam naquela coisa daquele receio do tipo, será que eles vão fazer alguma coisa com a gente? É, porque criar essa Infelizmente. imagem no subconsciente Mas dessas pessoas. é tanta coisa que esses dias eu estava falando com uma amiga, né, uma contadora, né, explicando um pouco sobre o Islã, sobre o direito da mulher no Islã, e o próximo assunto que eu vou abordar com vocês. Eu falei para ela que você sabia que a muçulmana ela pode trabalhar e o dinheiro que ela ganha É só dela. Não é dela, Nossa, quando ela ouviu isso, falou, nasce, você é muçulmana. Porque aqui no Brasil existe a cultura de você dividir as despesas, né? Os dois trabalham, o marido paga o aluguel, né? Ela divide a conta com você ou não? Divide. E aí, cuidado para ela não ouvir esse programa, hein? Mas o que ela ganha, o sustentador da família, o provedor é o homem. Ele que assume todas as despesas, desde despesas de saúde, desde despesas com as crianças, educação, vestimenta, remédio, alimentação, até mesmo as funções domésticas
a mulher, ela faz com sua boa vontade. Ela não é obrigada a lavar a roupa, cozinhar, limpar a casa. Amamentar. Até porque se não também. fizer tudo isso, quem vai Se a fazer? gente falar isso, assim, eu nunca vi uma mulher Negar. isso. Sim. Mas é importante ressaltar que são são atividades que ela pratica não por obrigatoriedade, mas sim por um sinal de benevolência. Ela Quer uma ter uma pessoa... vida, como se diz? Um lar edificado. Exatamente. Eu até falo que a busca mulher, isso. o homem ele administra a casa fora e a mulher dentro. Exatamente. Os dois trabalham juntos. Sim, sim. Você limpar, cuidar das crianças, é administrar uma casa. É lógico. Isso não Na é uma verdade, questão de, eu sou submissa, porque tem muita gente que fala isso. Na verdade, isso também existe um pequeno estereótipo, né, contra as mulheres. Eles querem minimizar. Eles falam para ela que, olha, nossa, você vai ficar em casa, vai ficar cuidando das crianças, vai trabalhar, você tem tantos diplomas, você estudou tanto, para quê? Para ficar em casa? Como se fosse ficar em casa e cuidar das crianças, cuidar do lar, fosse algo de menos valor. De menos valor. Quando, na verdade, é de maior valor. Você edificar uma família, edificar um lar, é edificar uma sociedade. E esse é o maior e o melhor trabalho do mundo. E o mais nobre. E o mais nobre, com certeza. Não é à toa que o profeta Muhammad disse que o paraíso está debaixo das mães. Debaixo dos pés das mães, né? Sim. Não é qualquer mãe também, obviamente. As mães honradas, dignas, existem mães também mas, de uma forma geral, a função da mãe, né, é ser uma educadora. Tem aquele famoso ditado, né, que dizem que atrás de todo homem existe uma grande mulher. Mas é verdade isso. Com certeza. Com certeza. É verdade. Ela que é a base. Quando a gente cavuca ali, você fala assim, esse homem é machista, alguma coisa do tipo. Mas vamos ser sinceros, quem criou aquele homem? Sabe? A gente tem que ter consciência disso. Sim. E você ter a consciência de que você criar os seus filhos para serem boas pessoas futuras, acho que não tem preço, sabe? É uma coisa que toda mulher colocasse na cabeça que você criar os seus filhos não é uma atividade que vai te diminuir como mulher, muito pelo contrário. Não. Você conseguir saber, você dormir com a cabeça tranquila no travesseiro e pensar, eu criei boas pessoas para fazerem a diferença no mundo, não tem igual. É muito nobre. É o mais nobre dos atos. Na verdade, a gente tem um ensinamento, né, do profeta que fala sobre a continuidade da vida após a morte. Quando você morre, as suas ações são interrompidas. Pronto, seu livro é fechado, você não... É como se você... Acabou. Você não tem mais o que anotar lá. Mas 3 coisas podem fazer com que o seu livro continue sendo registrado nele, né, como boas ações. Uma delas é você deixar um bom filho nesse mundo. Sadaqatun Jariya. É a caridade corrente. A pessoa, mesmo morto, dentro do seu túmulo, ele continua recebendo a bênção do filho que ele criou aqui e deixou ele para isso. Porque o filho, na verdade, ele acaba sendo uma continuação. Uma continuidade, né? Isso. A próxima geração. Ele faz parte de quem você foi. Exatamente. Ele vai dar continuidade a isso. E aí, futuramente, ele também vai ter os filhos dele que vão dar continuidade. Então, você, de uma certa forma, é aquela coisa, você planta e você colhe aquilo que você plantou. A gente só morre de verdade quando a gente é esquecido. Eu sempre falo, tipo, quando a gente é totalmente esquecido, porque a gente realmente não fez nada com nada na vida, aí que a gente morreu de verdade. Mas a partir do momento que mesmo a gente morreu fisicamente, mas a nossa alma continua por aqui, por meio dos nossos filhos, por meio das ações que a gente teve. Então, é uma coisa que eu acho que a gente devia repensar, né, sobre o que a gente quer de fato. É uma oportunidade. A vida, é uma oportunidade tão bela. Deus, subhanallah, ele nos criou do nada. Ele nos fez existir do nada.
E um dos propósitos, a criação do homem já é um presente para ele. Com certeza. O amor que ele tem para com o ser humano levou a ele a criá-lo e dar a chance dele existir eternamente, porque a partir do momento que a gente nasce, seremos eternos, Sim. nunca iremos deixar de existir até a outra vida. E aí nós temos a chance de escolher qual caminho nós escolhermos. O caminho certo, o caminho errado, o caminho do bem, e assim triunfar na outra vida. Sim. Né? É isso. Com certeza. Agora, sobre o hijab. Uma pergunta que eu tinha anotado aqui. Existem diferenças, né, entre o hijab, certo? Explica um pouquinho para o público. Existe chador, existe abeia, existe hijab. Eu sei qual que é a diferença. Estou perguntando para as pessoas, para vocês explicarem, né? Existem vários, tem aquele roupão, né, que vocês usam. Como é que funciona? Como é que cada muçulmana escolhe o tipo de hijab que ela quer usar? Ou a sociedade em sua volta que determina isso? Existem as burcas, por exemplo, né, no Afeganistão, existe a abeia no Iraque, no Líbano também, existe o chador no Irã. O mais comum é o hijab que eu e a Najat usamos. Sim. Esse, pelo que é o mais assim, que está presente dentro dos países muçulmanos e no Ocidente. Né? Sim. Os demais que você citou, como Chador, a abeia, tem o niqab também, né? Niqab, isso. Tem vários. Eles são mais culturais. É isso que eu ia falar. Então, cada país adere a um tipo de vestimenta baseado nos valores culturais. Por exemplo, nós que somos filhas de libaneses, sabemos que no Líbano o mais comum é esse tipo de hijab, né? Os demais, eles acabam cobrindo mais. Tem uns que só aparece o olho, outros que cobrem totalmente a face, outros que vêm realmente toda essa vestimenta, né? Geralmente nós utilizamos ela mais quando fazemos alguma visitação, alguma cama, algum santuário, por sinal de maior respeito mesmo, né? Porque para evitar algum desconforto com a roupa, alguma coisa. Mas esses outros tipos de hijab que você citou são mais culturais, até onde eu sei. Então, na verdade, sociedade. Cada sociedade tem não posso dizer o seu hijab, né? Mas tem a sua vestimenta adequada aos padrões do hijab. Isso. Você vai em países, eu não sei, eu não vou saber agora os países quais são, mas eu sei que tem uns países em que eles usam um véu tipo mais colorido, isso é muito mais característico, eles são muito mais coloridos, alguns um pouquinho mais soltos, por exemplo, Mauritânia, Sudão. Quando você vai, tanto é que tem muita gente que olha assim e fala assim, mas é a mesma coisa, tipo, tá usando. São muçulmanos, eles interpretaram daquela maneira, eles usam daquela maneira. Acho que é muito da cultura local. Exatamente. Também. Existem os padrões, né, que precisam ser seguidos. Seguidos. Isso, exatamente. Né? No caso, Qurs al-Wajh, né? O rosto pode aparecer, as palmas da mão, os pés também, né? E aí a aplicação de como isso é coberto acaba sendo diferente, né? Nesses países, né? Sim. Sem contar que a vestimenta que elas escolhem também deve ser uma vestimenta não chamativa. Modesta. Modesta, né? Nada muito chamativo, né? No Líbano, como é que vocês visitam o Líbano? Vocês vão para lá com muita frequência? Como é que é? Vocês nasceram aqui, né? Sim. Não, eu nasci no Líbano, mas vim aqui com 2 anos de idade, então eu praticamente fui alfabetizada aqui. Mas às vezes... Você nasceu nos 2 países. Líbano e aqui, sim. Mas eu praticamente, tipo assim, já faz uns 5, 6 anos que eu não visito o Líbano, mas eu acho que também, por mais que seja algo, como é que eu vou explicar? Eu acho que também é muito de cidadezinhas. Então eu sou da Haiti, aí eu não sei, você é da onde? Lá são vilarejos. Vilarejos. Então, eu acho que também é um pouco diferenciado, assim, não, todas usam e tudo, mas eu acho que um pouco diferenciado, tipo, eu vou no meu vilarejo, por exemplo, é basicamente isso aqui que eu tô usando, eles usam também.
Sim. Então é basicamente isso. Então, tipo, Sim. como a gente se veste aqui no Brasil, também é assim, é lá. Então não tem muita diferença, A gente assim. não sente esse contraste, não. É, Muito pelo contrário. Mas uma das coisas que agora que eu lembrei sobre a questão do véu, uma das entrevistadas ela falou para mim sobre a questão do assédio. Ela falou isso, que realmente antes de colocar o véu, ela sentia uma forma diferente das pessoas olharem para ela, Sim. mesmo que a pessoa não jogue ali uma palavrinha, né, ou alguma coisa. Sim, a pessoa percebe, né? Um olhar, um gesto, enfim. A partir do momento que ela começou a usar o véu, assim, praticamente o véu ele meio que intimida a pessoa a jogar esse tipo de brincadeira, de fala, né? eu estive dos dois lados, então eu posso Sim. falar que sofria alguns assédios assim, não chegava a ser tanto, até por causa que eu nunca cheguei a ser tão Não, mas hoje em exposta. dia assédio, a gente está falando com uma advogada, né? É. O que se encaixa? Porque tudo é assédio moral, é assédio não sei o quê. O que se encaixa aí? Não, existem, obviamente, diferenças entre os tipos de assédio, né? Acredito que o assédio que a mulher mais deva sofrer é aquele tipificado como assédio sexual, né? Que é alguma Mas às conotação, vezes uma única fala, de repente uma a palavrinha, depender do que é falado, sim. também é Pode classificado ser como se... tipificado como assédio sexual, Porque, sim. de uma certa forma, tá Tem. objetificando, né? A mulher tá, tipo... Porque você exatamente, objetifica o ser humano a um tipo de ação, né? Que não é Isso. muito. Não deveria ser muito normal, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Assédio existem vários tipos de ambientes. Sim. De trabalho, acadêmicos, às vezes até mesmo em transportes públicos, locais. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Isso aí, na verdade, eu ia fazer... Para que eu falei sobre isso? A pergunta que eu ia fazer é sobre a questão das relações sociais e profissionais. Uhum. O hijab, vocês acham que ele influencia nessas relações, enfim, do trabalho, suas relações sociais? Ele traça para vocês os rumos ou não faz nenhuma diferença? Tanto faz você de hijab ou não? Você frequenta os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, mesmas... Não, obviamente ele traça, assim, alguns limites, né? Tanto dos ambientes em que a gente pode frequentar, mas ele também limita como se dá essa relação entre as pessoas. Então, o hijab, ele limita, obviamente, a minha relação com um homem, que é diferente da minha relação com uma mulher, seja no ambiente de trabalho, no ambiente entre a comunidade, no ambiente sociável. Também acaba, hoje em dia, limitando oportunidades, né? Porque, como vocês falaram, a gente geralmente pode submeter o nosso currículo, nossas experiências a uma vaga X, e por eu usar lenço, aquilo pode minimizar minhas chances de ser talvez contratada. E existe Existe isso mesmo? existe uma pesquisa que saiu recentemente, isso na Europa, né? Que o retorno positivo a uma submissão de uma muçulmana a um cargo era menor do que uma mulher não muçulmana. Óbvio que isso não traça nenhum ponto assim para a gente falar que é discriminação, porque pode ter sido por outros pontos, mas aparentemente o retorno positivo acaba sendo menor para essas pessoas. E aí, então a gente entende que existe ainda um preconceito existe, contra a sim. mulher muçulmana. Existe, talvez porque também por conta dessas pessoas que são os recrutadores, muitas vezes não saberem como vai ser lidar com uma muçulmana nesse ambiente de trabalho. Com certeza. Mais uma Isso vez, coloca um a ponto, falta de informação mais uma atrapalha, vez, atrapalha. com né? certeza. Não limita, né? O uso do véu não limita nenhum desses três. Você continua podendo trabalhar, estudar e fazer, mas talvez reduz a questão das oportunidades, né? Uhum. Não sei se... Não, então, que nem ela falou,
Com certeza. Eu acho que eles sempre vão enxergar, antes da sua capacidade, das suas competências, das suas habilidades, eles vão enxergar primeiro o quanto você consegue impactar o outro. A imagem. Porque a primeira coisa que o outro vai ver é você. Depois ele vai ver o resto. Antes de saber que seu nome é Najat, ele sabe que você é muçulmano. Então, é a primeira coisa que eles contam. Tanto que se você... Eu meio que faço parte da área do RH e eu sei mais ou menos como funciona. Tanto que eu tô fazendo até pós-graduação disso. E por mais que você tente recrutar as pessoas mais competentes, não sei o que lá, a imagem impacta muito. E se essa empresa, ela não tiver aquela coisa de olhar e falar assim, não, eu assumo essa responsabilidade, eu vou fazer eles aceitarem isso, eles não contratam, digamos assim. Entendeu? Então a empresa também ela tem que ter muita convicção. Convicção. As muçulmanas com certeza acabam, não é que sendo menos, elas com certeza têm essa dificuldade, né, de poder se encaixar dentro do mercado de trabalho, dentro daquilo que ela é, né? Se ela quiser continuar sendo aquela pessoa. Acho que por isso que a maioria acaba optando por abrir o próprio negócio, Isso, seguir... se tornar autônomas, porque para elas é mais fácil. E a gente, queira ou não, de uma certa forma, a gente tem bastante retorno. A maioria das pessoas que eu conheço optaram por isso. Não sei se por essas... A gente conhece poucas muçulmanas, viu, que trabalham, que com véu, sabe, que são realmente têm uma carreira, que, enfim, vão... E aí entra muito o papel da comunidade muçulmana, né? Sim. Que é se algum muçulmano, alguma muçulmana que já possui, vamos supor, uma empresa, de buscar muçulmanos para trabalharem nesse local e facilitar isso, né? Porque agora a gente está vendo a nossa comunidade está crescendo. O que não falta são profissionais muçulmanos que querem ser ingressados. Principalmente as muçulmanas, né? Porque os homens, a gente queira ou não, é mais fácil para eles. Eles conseguem fazer, sei lá, querem trabalhar numa empresa, é mais fácil para eles. Mas, assim, a gente, principalmente aqueles que usam lenço, já é mais, assim, um pouquinho mais, assim... Dá um pouco, assim, de limite. Sim, mas, claro. Mas quando a gente, que nem eu falei, quando a gente tem mais convicção das nossas escolhas, a gente vai encarando como dá. É tudo uma questão de, realmente, a convicção, a fé, tanto por parte das muçulmanas que usam o véu, quanto por parte dos muçulmanos também, né? Precisam entender esse princípio, precisam acolher essa causa, né? Isso. E serem bons exemplos. Né? Eu falo isso porque, infelizmente, existem muçulmanos que são maus exemplos. Né? Infelizmente, eles preferem, ou seja, eles não contratam muçulmanas de propósito. Sim. Ou, de repente, quando vai uma muçulmana com a esperança de buscar um trabalho digno, ele exige dela que ela tire o véu. Então. E que não é obrigado. Para que esse véu? Se fosse obrigado, as minhas filhas estariam usando, sabe? Se colocando como se ele é o divisor, o modelo, né? E isso confunde a cabeça das pessoas. Certeza. Ainda mais vindo de um muçulmano. Ainda mais vindo de um muçulmano. Exatamente. Não, é bem complicado. Com certeza. Agora... Aí que entra, acho que uma experiência que foi muito boa, que a gente fez um workshop, né? Sim. Eu tava lembrando exatamente desse workshop, sabia? Junho, eu nem me lembro mais como foi. Não, em maio, a gente fez um workshop junto com a DAP, que é um departamento que busca esse aprimoramento pessoal e profissional, né, dos muçulmanos. A gente sempre busca trabalhar essa questão de comunidade, que a gente sente que falta muito. Mas a gente pegou 3 exemplos da nossa comunidade, né, que foi o Muhammad Ibrahim, a Sara Garib e a Zainab Abdallah, que são pessoas que já empreendem, começaram os seus negócios, e a gente mostrou esses cases de sucesso, né, para os jovens, o pessoal que está estudando, o pessoal que já é estudado e tudo mais, para mostrar exemplos mesmo, né? E dar uma chance para elas conhecerem os formados, Sim. Enfim, os membros, né, da comunidade, recém-formados, de repente uma vaga de estagiário, alguma coisa, né? Não só isso, essa troca de informações. Às vezes a pessoa ela já tem uma ideia na cabeça, mas não sabe como amadurecer ela, quer abrir o próprio negócio, mas ainda tá com o pé atrás, quer ver alguém que começou do zero, como conseguiu.
essa troca é muito importante. Eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade, né? E nada melhor do que a gente ir se ajudando. Trazer, exatamente. A nossa Então foi muito comunidade bom, né? a comunidade é muito rica, Com Muito. né? certeza. Rica no sentido de nos recursos humanos. As Sim. pessoas Sim. têm experiências, têm Uhum. boa vontade, né? Uhum. Graças a Deus. E eu acho que organizar esse tipo de Uhum. evento é de extrema importância. Talvez a cada 6 meses, talvez a cada Sim, a um ideia é trazer ano. mais É super importante variar, trazer pessoas em diferentes, diversos ramos, sim. experiências, né, diferentes. Ainda mais. Hoje você está trabalhando com o que, Ali? Hoje eu sou advogada formada, sou pós-graduanda em processo civil e direito imigratório. Então eu ajudo muitas pessoas com assessoria em questão de processos civis e também, né, em regularização migratória da situação deles aqui. É um ponto que me chamou muito e me puxou muito, porque eu também sou filha de pessoas imigrantes que buscaram no país, né, no Brasil, uma nova vida. Uma questão muito assim, necessária por Isso. conta dos conflitos, né, que está acontecendo lá. Enfim, tem muita gente que migra, não sabe como começar, não sabe dos direitos, Sim. né, não sabe Então, de onde começar. Então, o meu papel é nisso, é orientar, ajudar nessa regularização, também outras questões em relação à regularização imobiliária e coisas assim, mas atualmente o meu principal é o trabalho na administração de uma importadora, né? Então é isso. Que Eu legal. trabalho nessa área, mas Está satisfeita? O que sim. você quer fazer mais para frente? Quer abrir Ah, seu próprio pretendo primeiro finalizar essas pós e aí depois a gente vê. Inshallah? Mas essa questão da imigração me puxa muito, justamente porque sim. puxa para algo que me E remete, tem bastante, né? Você se identificou bastante. tem muitas empresas que fazem isso, viu? Aqui no Brasil. Tem. Eu sei porque sempre entram em contato, né, comigo, buscando de repente os empresários, né, que querem Investir no Brasil. investir no Brasil, Isso, querem sim. comprar. E é uma coisa tão assim, infelizmente no Brasil é muito difícil, as leis não são tão claras assim. São muitas leis, muitas São portarias. muitas leis, é muita burocracia, é muita, né? Então É bem burocrático. podia ser um pouquinho mais, né? Mas se comparar às vezes com alguns outros países, ainda continua sendo mais receptivo, com certeza. Isso é. Muito De bom. 2017 para cá, a gente teve uma evolução muito grande no que tange as leis migratórias no país, né? Infelizmente, como vocês falaram, os conflitos, desastres também ambientais, as projeções aqui para frente é que muito mais gente seja obrigada a migrar, né? No mundo inteiro, o movimento migratório vai aumentar muito. E as porcentagens, né? A tendência de uma pessoa hoje se tornar refugiada é muito maior do que há muitos anos atrás. É bem assim. E migrar é um direito humano. Sim. Onde você buscar a sua vida, opções melhores, né? É o seu local. Só que criaram muitas barreiras hoje no mundo, né? Esse é o problema, mas... Muito bom. E você, doutora, como é que tá a sua profissão? O que você faz? O que você já fez? Eu sou formada em psicologia. Eu trabalhei um tempinho, assim, na psicologia clínica, que fazia alguns atendimentos. Mas por conta da pandemia e tudo, eu acabei trabalhando junto com meu pai por um tempo. Eu fiquei um tempinho trabalhando com meu pai. E nesse momento que eu trabalhei assim com meu pai, eu tive contato com muitas pessoas. E a partir dali... Ele faz o quê, o seu pai? Meu pai é comerciante. Sim. Mas antes dele, hoje em dia ele trabalha tipo online, mas antes da gente trabalhar online, a gente trabalhava tipo direto assim no balcão e tal. Sim, então eu lidava com pessoas o tempo inteiro. Isso foi uma mudança a partir da pandemia, viu? Depois da pandemia, online, tem muita gente que mudou. E sinceramente é bem melhor. Exatamente. Sinceramente é muito melhor. O home office também mudou. O trabalho híbrido. Exatamente. E nesse meio tempo eu comecei a me identificar muito mais
com uma parte organizacional, de gestão, de trabalhar talvez futuramente, inshallah, em alguma empresa, ou junto com meu irmão, que o meu irmão está querendo abrir uma empresa. A gente ainda está decidindo. Mas eu me identifiquei muito mais na psicologia organizacional. Tem muita gente que não tem muito conhecimento. Psicologia Organizacional. organizacional. Basicamente, a psicologia implantada em empresas. Que é quando você contrata psicólogos para ajudar ali, normalmente Nas psicólogos. contratações? Isso, contratações. Que legal. Ele pode trabalhar em várias. Porque assim, Ele ajuda normalmente, no autoestima, vai lá, faz um trabalho em equipe, por exemplo. ele pode ajudar muito nisso. Dependendo da As maneira. empresas eles estão buscando bastante isso, viu? Então, É porque agora também é obrigatório, né? Sim, Ter é obrigatório. palestras sobre saúde mental, com certeza. evitar Não, agora o esse ano burnout. foi esse ano que começou a ser Vai obrigatório, né? começar a ser obrigatório ano que vem, Ano mas que já vem. tá em Mas já estão implantação. começando a implantar isso aí, porque começaram a Saúde perceber mental. o quanto o excesso de trabalho, o quanto essa rotina que a gente tem aqui em São Paulo é mais pesada, digamos assim. Tá afetando muito as pessoas. Tá dando muito burnout. As pessoas estão tirando licença porque não estão conseguindo trabalhar. Não, o então... médico, ele quer te dar licença, ele quer empurrar uma licença para você. Qualquer coisinha que você faz, ele já pergunta, quer uma licença? Tem Não alguns é? que fazem isso mesmo. Alguns, infelizmente, Mas fazem esse isso. caso que a Ana já tá falando é muito do esgotamento. É de esgotamento. Exatamente, sim, do esgotamento É, mental, assim, Totalmente. enfim, E pessoal. acontece, é bem real. E a gente Isso, agora... na verdade, doutora, afeta, desculpa te cortar, Não, tudo bem. afeta a produtividade da pessoa. É Imagina o que a você... gente está procurando. Exatamente. Que ela seja Total. mais produtiva. Porque a gente queira ou não, o trabalho faz parte do ser humano. Sim. O ser humano, ele procura... O trabalho faz parte dele mesmo. Então, quando ele sente que ele está em um ambiente onde ele não está rendendo, onde ele não tem mais tanto prazer em se doar, ele começa a se esgotar. Então, E esse esgotamento começa a fazer prejudica a ele... empresa também. Prejudica a empresa, prejudica ele. Daqui a Prejudica pouco ele não consegue render mais o trabalho, perde a vaga, Sim. fica em casa, não tem trabalho, e isso afeta, começa a ficar com depressão. Sim. É uma Ele vai se coisa afundando atrás da porque ele não vê mais Sim. esperança para fazer outras coisas. Exatamente. Então é importante a gente trabalhar isso dentro das empresas para que o funcionário não adoeça. Sim. Tem Entendeu? muitas pessoas que não gostam de terapia, sabia? Mas Mas isso tem também é bem preconceito. cultural. Isso é bem cultural. Se a gente for falar nós árabes, infelizmente, a gente ainda não tem muita resistência, essa. Esse cara tá fazendo terapia, é doido, sabe? Mas tem uma resistência também, acho que é muito do que as pessoas acham que sabem o que é terapia, o que é. Porque a gente tem aquele pré-conceito de que a terapia é para pessoas que estão lelé da cuca. Sim. Sendo que não. Sendo que é Não. totalmente o oposto. Às vezes você tá com um problema muito focal ali e você quer trabalhar ele. Então você começa a perceber que aquilo, você trabalhou aquele ponto, já fez diferença na sua vida. Às Sim. vezes é só uma coisinha que tá te atrapalhando e você só quer trabalhar aquilo para compreender o que tá acontecendo com você. E eu acho que o mais importante da terapia é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Quando você adquire autoconhecimento, você consegue qualquer coisa. Assim, tipo, Na verdade, a gente já tem nós como muçulmanos, para quem não sabe, o modo de vida do muçulmano, ela impõe uma terapia diária, sim, que é a oração, isso. que é a leitura do Alcorão Sagrado, que é a conexão com Deus a qualquer momento do dia, Com certeza. a conexão com os virtuosos, que são os profetas, os imames. Existem várias ferramentas dentro da fé islâmica que ela por si só já representa a melhor terapia de todas. Entre elas, a própria Salat al-Jama'a, que é a oração congregacional. Um dos propósitos dessa oração é realmente a pessoa não ficar isolada em casa. Isso, com certeza. Vai para a mesquita, veja as pessoas, converse. Quando você vê outras pessoas, você descobre outros problemas, você vê que seu problema é o de menos. Mas o contato Alguém pode te social, ajudar, exatamente. o contato social é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Porque, vamos supor, E o que nisso- causa a depressão? O isolamento. Quando a pessoa não tem mais esse contato com outras pessoas, vai se isolando cada vez mais. E é uma coisa que a pandemia Trouxe bastante. piorou força. muito, né? Com Foi força. bom pro bolso de vocês, né? Ninguém? Né, Ah, não por um sei. lado, Não, teve mas suas vantagens, Mas você por outro. sabe que isso Mas é deu tudo um boom. consequência. É.
tudo consequência. A pandemia, As redes sociais, com certeza. as redes sociais, o preconceito A comparação. virtual, as comparações, os comentários. Todo mundo, a gente sempre fala Hoje que o estão mundo tendo- antes da pandemia era uma coisa, o mundo depois da pandemia virou outra Sim, coisa. sim. Totalmente. Na verdade, acelerou, Muito. Isso. piorou, sabe? Acelerou É. uma boa parte, né? Por exemplo, essa questão que vocês trouxeram, acho que depois da pandemia tudo se tornou online. Por um lado é bom, facilitou, Isso. mas por um lado piorou as relações sociais. Aulas totalmente online tira esse contato com outro ser humano, com outra Lógico. pessoa que vai se tornar um profissional. Então, Não, assim, tem que sopesar. você não valoriza. Você não valoriza um profissional que, enfim, estudou, yani, ao invés de fazer uma consulta, chegar perto dele, conversar com o médico. Hoje em dia você faz pelo celular, você está em qualquer lugar da casa, em qualquer lugar, pode estar no quarto, em qualquer lugar. E aí, atendido, pronto, quebrou, terminou, fecha, vai embora, sabe? Esse contato humano, né? Não é nem a questão do contato humano. Isso, na verdade, afeta até a influência das recomendações médicas sobre você. Claro. Sabe, aquelas recomendações que ele te passou, que falou, né? Sim, Aquela falta de contato presencial faz muita diferença. Porque parece que, por exemplo, o médico ele tá ali, ele vai te recomendar as coisas, só que falta aquele contato. Não é individualizado, não é pra você, é uma geral. Isso, exatamente. Exatamente. No fundo, ele não tá vendo como é que você tá mesmo. Porque ele não consegue visualizar. Você fala pra mim, eu tô ligando uma câmera, mas ainda não é real. Sim. Ainda não é real. Porque quando você senta de frente com o médico, ele talvez consiga observar coisas que naquele momento ele não conseguiu. Não tem nem como. Ele vê se a sua mão tá inchada, Isso. ele vê se seu rosto, se seu olho E fora tá... que você na câmera mostra aquilo que você quer mostrar. Sim. Hoje em dia com esses filtros, Você né? foi um filtro e também. Então não tem mais... Esse virtual deixou tudo desconectado. Sim. Conectado. E a gente, queira ou não, antes do celular, antes dessa tecnologia toda, as pessoas tinham tanto contato, Sim. fazia tanta diferença, sabe? Era outro mundo. Sim. Era outro mundo. As pessoas, você fala assim, mas não existia depressão antes. Por mais que tenha existido, O índice era muito menor. muito menor. As Muito pessoas falavam bom dia uma para as outras. Eu tô entediada em casa, eu vou na casa do meu vizinho conversar com o meu vizinho. Esse contato social fazia uma diferença. A gente entrevistou um professor, né? Professor Samir El-Hayek, maior tradutor do Alcorão Sagrado. Sim. E aí ele falou que ele é de uma família de 14 filhos. Nossa. Eram 14 filhos, eu acho. Ou 14 ou 12, você lembra? Você não lembra, mas eram acima de 10. O que eu lembro era a legenda. E aí eu falei, nossa, tudo da mesma mãe. Porque às vezes são duas esposas, né? Uma faleceu. E aí eu falei para ele, como é que era? Como é que conseguiu? Muita gente. Imagina, 14 filhos. Hoje em dia, com 4 já é difícil. Imagina, é um time de futebol. Basicamente. Com técnico. 16 pessoas, né? Contando a mãe e o pai. E aí ele falou, eu morava do lado da casa do meu irmão. Os meus, desculpa, no caso, o pai dele morava do lado da casa do tio dele. Né? E os filhos estavam aqui, estavam ali, os dois viviam juntos, brincavam juntos, chegava a hora da comida, sentavam, comiam, iam para a escola, sabe? A convivência era mais fácil. Sim. Era mais fácil você... E assim, a mãe não tá, deixa os filhos com a esposa do irmão, do tio, e pronto, é isso. Hoje em dia está tudo tão difícil, né? Com quem que eu vou deixar meu filho? Aí você liga para sua irmã, aí deixa o filho lá, não posso, tem que sair para não sei o quê, compromisso. Aí você deixa a criança na casa da mãe, às vezes a própria mãe também não quer o neto, né? A própria avó, né? E tá todo mundo cansado, tá todo mundo com essa cabeça de eu estou cansado, eu não tô conseguindo resolver meus problemas, vou conseguir resolver o problema dos outros. Então a gente chegou a um ponto
em que a gente tá muito intolerante, Sim. sabe? A gente chegou a um ponto em que A vida tá muito muito mecânica, né? Tá E é muito muito a trabalho. individualidade Isso. sobre o coletivo. Acho que Isso. inverteu um pouco. O Uhum. Islã, ele incentiva muito, né, que as ações sejam feitas sempre em comunidade, né? A Exatamente. oração, a quebra do Exatamente. jejum, tudo. E aí a gente vê a sociedade caminhando pro oposto, que é esse individualismo exacerbado. Eu quero só o que é bom pra mim e o outro, Que se vira. mesmo que seja alguém da minha família, entendeu? Sim, Que é sim. muito esses exemplos que vocês trouxeram, que não se pensa muito no coletivo, Uhum. na comunidade. É isso que a gente precisa trabalhar pra gente também não cair nessa, né? Com certeza, com certeza. Um dos objetivos do Islã é trazer Uhum, essa experiência individual para as pessoas, unir a sociedade. uhum, Todos são irmãos, todos sim. somos seres humanos. Seja lá qual for o seu vizinho, ele merece um bom dia, merece uma Claro. atenção, merece uma ajuda. Sim. Não tem, na verdade, seja lá quem for, né? É o seu vizinho. Você, como muçulmano, tem o dever de Exatamente. cuidar do seu vizinho. Na verdade, não é um verdadeiro muçulmano aquele que dorme saciado E o seu e vizinho seu passa vizinho fome. passa fome. Sim. O profeta Muhammad dizem que ele, antes de falecer, uma das últimas palavras dele era sobre a vizinhança, era o vizinho. Dizem os companheiros dele que ele falava tanto para cuidar do vizinho que daqui a pouco nós achamos que o vizinho iria herder parte da herança da pessoa, ou seja, o cara morre, os Uhum, vizinhos recebem uma parte da herança. Mas é isso, é isso. O Islã é convivência, o sim. Islã é respeito, é acolhimento, É você aprender a se doar pro outro. exatamente. Porque essa sensação é não individualizada justamente pra gente não se perder. A gente tá ficando cada vez tão mais egoísta, sabe? Exatamente. E a gente se doar pro outro é uma sensação tão gratificante, não esperar nada em troca. Só Isso, fazer a minha por parte. si só, já é um remédio, sabia? Isso. É um dos melhores remédios. Porque quanto mais você carrega ódio dentro do seu coração, pior você fica. Não, com certeza. Pior a pessoa se sente. Mas o perdão, ele te tira um peso, né? Sabe? Você perdoar, Você fica leve. Exatamente. É isso. Que boa conversa, um bom Muito papo bom. hoje, né? Sim, com Foi certeza. muito legal. Graças a Deus conseguimos unir vocês duas aí nesse programa. É um prazer estar aqui. Também Se gostei Deus bastante. quiser, vamos fazer outros programas. Inshallah. Trazer Inshallah. outras meninas, outros rapazes também, quem Sim. sabe empreendedores, né? Quem sabe trazer algumas experiências, né? Para darem dicas para a gente. A gente trouxe o Muhammad Anesi aqui, Sim, falou sobre investimento. muito competente. Foi sim. bastante, foi bem legal. Sim. Foi muito legal. Como você disse, a nossa comunidade ela é muito rica de recursos humanos. Muitas pessoas com muito, A gente precisa unir muito as talento. forças para o bem de todos. Com certeza, Vocês querem deixar uma mensagem antes de terminar? Bom, queria agradecer, né? Primeiro o convite, agradecer a existência desse programa, desses espaços, para a gente poder ter nossa voz, né? Como muçulmanas, não deixar que ninguém fale por nós, eu acho que isso é muito importante. Agradecer ao trabalho da Ressala, que é incessante, assim, na editora, com os livros, com a página no Instagram, com as notícias, com o podcast, com tudo que vocês fazem. Isso com certeza é muito importante, é gratificante fazer parte disso também. E queria deixar um recado para as moças, assim, não esquecerem que nós somos hoje herdeiras, né, do legado da Saída Khadija, da Saída Fátima, da Saída Zainab, e imaginar que tudo que elas lutaram, né, que foi para que a mensagem do Islã hoje estivesse tão presente, tão forte, que a gente tenha que carregar isso com muita honra, por mais que em alguns momentos seja difícil, mas a nossa luta é carregar o nome do Islã, é mostrar para as pessoas de fato que é o Islã e fazer isso com
princípios, com valores bem edificados e não esquecer de que as coisas aqui se vão. A gente tem que lutar pelo que é eterno, de Com fato. certeza, Sim. com Muito certeza. obrigada. Tudo aqui nessa vida, ele é passageiro, Passageiro. né? E, na verdade, se a gente quiser comparar as nossas dificuldades pelo que eles passaram, são coisas tão pequenas. Na verdade, seria egoísmo pensar que nós não teríamos que passar por dificuldades, sendo que Sim. eles, nossos exemplos, passaram. A gente sabe que o Líbano está passando por uma situação muito, muito, muito ruim e a gente não pode parar e reclamar disso, eu acho. Foi muito sofrido, tem sido muito, né? Nós muitos perdemos muitas coisas, muitas pessoas, mas o Imam Hussein alayhi salam deu de tudo Com certeza. por nós, para que o Islã estivesse hoje aqui vivo, forte. Quem somos nós, né? Para não abdicarmos de algo que nós temos hoje também em prol do Islã, né? Com certeza, Eu com penso certeza. assim. É isso aí. Alhamdulillah. Obrigado pelas palavras. Obrigada. Eu também queria agradecer Doutora. muito e eu gostei muito de fazer parte disso, porque é gratificante ver o quanto vocês estão tentando passar essa mensagem, fortificando cada vez mais isso, tentar trazer esse conhecimento para as pessoas. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas essa pessoa não está alcançando. O mínimo que vocês alcançam faz total diferença. Porque talvez elas também passem essas mensagens para outras pessoas, que vai passando para outras pessoas. Então, isso aqui é muito rico. E que nem a Aya falou, a gente tem que pensar que nada é em vão. Nada é em vão. O que a gente continua fazendo aqui, essa luta constante de passar esse conhecimento, de mostrar para as pessoas para que a gente veio, nunca vai ser em vão. Então, eu Com agradeço certeza. de coração. Obrigado Vocês pelas estão fazendo um trabalho palavras. ótimo. Continuem. Deus abençoe vocês e que estejam sempre firmes no caminho do Islã, no caminho da fé, sejam ótimas traduções dos exemplos do Islã que possam representar aqui na sociedade entre as pessoas. E que Deus proteja todos vocês, vossas famílias, pais, mães, toda a nossa comunidade e todo o Brasil. Esse país lindo, maravilhoso, amado, que acolheu a todos. Isso. Acolheu todas as culturas, acolheu todas as nacionalidades e continua acolhendo. Sim. Sendo um lar para todos os refugiados e é uma casa que precisa continuar. Manter essa harmonia e essa convivência entre Com todos. certeza. Inclusive, um papel muito ativo dos muçulmanos, Sim. né? Exatamente. É importante a gente entender que a gente precisa ocupar certos espaços, Com certeza. né? Com Trabalhar certeza. muito nisso. É isso Muito aí. Inshallah. Muito Inshallah. obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado Obrigada. a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que acompanharam o nosso programa Islam Sem Censura Podcast. Até o próximo programa.